culto já vai começar. Mas antes, inscreva-se no canal, avise seus amigos e convide-os de casa. Então, vamos adorar a Deus. Igreja Batista Canaã, uma igreja a serviço do Rei Jesus. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o meu encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o meu encontro com Deus. Eu marquei o meu encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o meu encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me livrou. Hoje eu tenho de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Irmão, nesta noite nós estamos iniciando o nosso culto, o culto da Igreja Batista Canaã. E queremos aqui avisar que todas as nossas programações se encontram na descrição aqui no YouTube. Você pode ver todas as nossas informações de culto e também todas as nossas informações serão divulgadas no grupo de WhatsApp da igreja e da congregação Planalto. Então, qualquer informação, você tem como nos acessar e nos encontrar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nós iremos orar, dando início ao culto nessa noite. Pai de amor, Deus de misericórdia, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo teu louvor, Senhor, que tu nos concede, Senhor, a louvar e exaltar o teu nome, Pai Santo. A tua palavra que chega, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Obrigado por tudo isso. Obrigado, Senhor, pelas nossas orações, Senhor, que chega diante de ti, Senhor, porque sei que estás atento, Senhor, a nos ouvir, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe neste culto, nesta noite. Fala profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço. Amém, Jesus. Amém. Amém.
Graça e paz, com muita alegria. Hoje vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Se encontra no livro de Zacarias, capítulo 4. Abra sua Bíblia e vamos fazer essa leitura. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Está escrito: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Essa é uma palavra de Deus para Zorobabel, usando o profeta Zacarias, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra que dê força, uma palavra que reanime para ele realizar uma grande obra ao qual tinha pela frente. O povo judeu tinha acabado de voltar de um cativeiro, né? E Deus tinha dado uma missão, e a missão era a reconstrução do templo. Então Deus levantou homens valorosos para liderar e encorajar o povo judeu, os remanescentes, né? Nessa tarefa da reconstrução do templo. E Zorobabel era um desses homens. Zorobabel era um desses homens ao qual Deus tinha levantado para essa grande obra que era a reconstrução do templo. E juntamente com ele também o sacerdote Josué. E Zorobabel, ele era um descendente legítimo de Davi, a qual Deus tinha feito a promessa de sempre ter alguém da linhagem de Davi liderando o povo. Então Deus levanta Zorobabel junto com o sacerdote Josué e também entre outros homens com essa missão da reconstrução do templo. Esse foi um período que o povo precisava muito desse ânimo e de força da parte de Deus, porque o povo estava muito triste e abatido, pois estava voltando de um cativeiro. O povo não tinha tanto aquele vigor como antes. Embora felizes por estar livre, mas também não com tanta força, né? Então, Deus faz esse chamado a Zorobabel e dá essa palavra de encorajamento e trazendo a ótica de que ele não deveria confiar na sua força, mas que toda a obra ia ser concluída pelo poder de Deus, pela ação poderosa de Deus. O povo precisava ser encorajado, precisava saber que apesar de suas falhas e limitações, Deus não falharia em cumprir o seu propósito. Então, para encorajar e comunicar sua vontade àquele povo, o Senhor levantou 2 profetas, que foi o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Durante o ministério profético de Ageu, ele falou muito sobre essa reconstrução do templo. Por isso que nós vemos no livro de Ageu as palavras quando diz assim, que o ouro e a prata pertencem ao Senhor, né? Quando o povo de Israel, ali, o povo judeu, não tinha tanto recurso e tanta condição e força em todos os aspectos como na construção do primeiro templo. Então Deus levanta esses profetas com esse propósito de encorajar o povo para que o povo não desanimasse, mas depositasse sua confiança em Deus.
E com o profeta Zacarias, embora também ele tenha falado sobre a reconstrução do templo, ele enfatizou de uma forma especial as bênçãos futuras que aguardavam a comunidade após a restauração. Então, assim, dentro desse contexto entre Ageu e Zacarias, o que estava acontecendo era um povo que estava batido, voltando do cativeiro, que precisava cumprir uma missão, que era reconstruir, reerguer o templo, mas é só que olhava e não via como isso fazer. Então, em meio de tudo isso, Deus levanta Zorobabel e o sacerdote Josué e encoraja eles a dizer que não é pela força do povo e nem por violência, mas pelo Espírito, pelo poder de Deus, que assim seria concluída a construção do templo. A oposição, desânimo e a impossibilidade formavam o pano de fundo da declaração. Essa declaração de não por força nem por violência. A reconstrução do templo havia sido iniciada anos antes dessa declaração, mas a obra não estava sendo nada fácil. Oposições internas e externas ameaçavam a conclusão da obra. Além disso, o próprio povo estava abatido, intimidado diante das suas próprias limitações e incapacidades. Essa declaração de não por força nem por violência vem porque a obra já tinha se iniciado e o povo não conseguia prosperar nessa obra. O povo se via limitado e sem força para continuar. Em meio a tudo isso, Deus faz, não é por força de vocês. Deus mostra que, embora as limitações que eles tivessem, Deus iria cumprir o propósito, Deus iria cumprir aquilo que Ele tinha prometido fazer. Deus tem uma promessa, e essa promessa que Deus faz, ela não fica pelo meio do caminho. Quando Deus dá uma promessa, quando Deus ele tem um propósito, esse propósito de Deus ele cumpre. Ele se cumpre porque a conclusão do propósito não depende de quem Deus dá a missão, mas depende do Senhor mesmo que diz que ia realizar. Quando Deus chama um profeta para exercer determinada função e ele quer alcançar o objetivo é alcançado porque é a vontade de Deus. Independente do profeta, o profeta é apenas um instrumento nas mãos do Senhor, que é o dono da obra. Então, quando o povo começa a obra do templo e Deus, por orientação de Deus, e eles não conseguiam prosperar, Deus mostra e diz assim: as coisas não vão prosperar enquanto vocês quiserem fazer com a força de vocês, enquanto vocês acham que é de vocês que vem de fato a construção. Mas quando entenderem que não é com base na força de vocês, mas com base no poder de Deus, a obra irá ser concluída. Isso significa que a obra do Senhor não é estabelecida e realizada com base nos méritos ou das realizações humanas. Quando nós queremos realizar algo relacionado às coisas do reino de Deus e tendo em nosso coração uma realização pessoal ou uma realização com base naquilo que talvez nós sonhamos para nós mesmos, não entendendo que de fato as coisas pertencem a Deus, tudo tende a dar errado. Mas quando entendemos que tudo o que fizermos na obra de Deus, de fato, seja para a glória de Deus, isso sim irá prosperar. Entendendo que, de fato, a obra é dele e não está baseado em nossos méritos, deméritos ou realizações humanas, mas sim baseado naquilo que Deus chamou para fazer, que Deus nos chamou para fazer, que é cumprir a vontade dele, fazer o propósito dele sobre essa terra.
E isso era o contexto a qual o povo estava vivendo. O povo voltando de um cativeiro e iniciando uma obra sem conseguir prosperar, se esforçando para tentar realizar, mas é só que não conseguia avançar. E isso a cada vez mais ia abatendo o povo ficando mais desanimado, ficando mais triste. E então Deus vai lá e fala para Zorobabel: olha, não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito, assim irá acontecer. Então, a partir daí, então a gente começa a entender melhor o que significa não ser por força, não ser por violência, entender o que Zacarias quis dizer, o que Deus quis dizer para Zorobabel usando o profeta Zacarias. Então, quando nós vemos assim, a partir dessa ótica, nós podemos até pensar: não, mas o povo deveria confiar. Deus construiu outro templo, então Deus poderia construir um novo templo. Mas é só que a situação ao qual o primeiro templo foi construída foi totalmente diferente. Aqui nessa situação, o reino já estava dividido. O povo já estava dividido. Não era o mesmo Israel a qual no primeiro templo que foi construído por Salomão, onde todo o reino era rico, onde o reino de Israel era um reino próspero, um reino que Davi deixou um legado para Salomão, tendo em vista que isso também foi realização do próprio Deus. Mas é só que entenda, para um povo que viu a construção de um templo, e mesmo que não tivesse visto, mas sabe por descendência, as gerações passam de uma para outra e ensinam o que Deus operou no passado. Então o povo que sabia como Deus atuou, o quanto o reino era próspero, o quanto o reinado de Salomão foi próspero para a construção do templo, e se vê agora em uma situação de escassez, uma situação pós-cativeiro, uma situação numa nação bem menor, e então se imagina como iremos construir isso. Como vamos poder crer de fato nessa ação de fato que Deus está dizendo que vai fazer? Como vamos conseguir em nosso coração acreditar dessa forma que Deus irá fazer? Então é um desafio de fé, é um desafio acreditar nessa ação poderosa de Deus. É um desafio para nós olhar para as circunstâncias e acreditar que Deus irá operar. Porque quando nós olhamos para uma situação confortável e quando vemos assim, meio a tantas coisas que estamos talvez numa situação confortável, e olhar assim: não, eu confio em Deus. Quando de fato você não está confiando em Deus, você está confiando em você, porque está dentro do seu controle e você está se sentindo confortável. Então você tenta atribuir a Deus em palavras que está confiando em Deus. Mas confiar em Deus quando tudo está dando errado, confiar em Deus quando nossos olhos veem tudo errado, quando nossos olhos não conseguem ver essa ação e assim depositar a confiança em Deus, é um desafio. E é para isso que Deus nos chamou, para em meio a todas as dificuldades da vida, nós possamos depositar a confiança nele. Então foi isso que Deus quis dizer a Zorobabel: vocês estão em uma situação muito difícil, todo o povo está oprimido, vocês estão vindo de um cativeiro, mas é só que a construção do templo não vai ser baseada na força de vocês, mas no meu poder. A obra de Deus, em todos os aspectos em nossa vida, ela sempre será realizada conforme no poder de Deus e não na nossa capacidade humana. Então, o trono em Israel, ele poderia até naquele momento estar vazio,
mas o trono no reino dos céus nunca esteve vazio. Então o povo de Deus nunca ficou desamparado. Nós nunca ficamos desamparados. Por mais que estivermos tristes, abatidos, nós nunca estaremos só. Nosso Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Embora nós olharmos em uma situação a qual nós estamos vivendo hoje, que nós vemos cada dia mais as coisas mais difíceis, mas nós devemos olhar não a partir da ótica humana. Nós somos convidados a Deus a olhar a partir da ótica do poder de Deus, a olhar a partir daquilo que Deus é poderoso para fazer. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E assim como o povo judeu naquele momento, voltando de um cativeiro, estava totalmente abatido emocionalmente, em números, e também na questão financeira também, Deus diz assim, a reconstrução, o reerguer de Jerusalém e o reerguer do templo não está baseado em vocês, mas está baseado em mim, que tem o poder para fazer. Está baseado em Deus, que tem poder para transformar. Está baseado em Deus, que tem poder para fazer. Então Zorobabel é convidado a encorajar o povo. Vamos depositar a nossa confiança em Deus, porque Deus prometeu reerguer o templo, que seria pelo poder dele. Embora nós não sabemos como vai acontecer, mas nós devemos confiar em Deus. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio também para hoje. Depositar nossa confiança em Deus. Deus, embora Ele tenha todo esse poder para se realizar, Ele decide nos usar para assim operar no meio dessa calamidade. Ou seja, não está baseado em nossa força, está baseado no poder de Deus atuando em nós. Assim como nós vemos que o Evangelho chegou a nós por meio de 12 homens, por meio dos apóstolos de Cristo, que os 11 apóstolos a qual os que permaneceram, e mais Paulo, juntamente esses homens, os apóstolos do Senhor, eles conseguiram mudar toda uma realidade a qual eles estavam com o poder do Evangelho. Mas é só que de fato não foi eles que mudaram, mas foi Deus. Foi Deus quem operou, foi Deus quem fez grandes coisas. Homens limitados e falhos, um pequeno grupo de cristãos conseguiu fazer grandes coisas, que de tal modo que hoje nós temos acesso ao Evangelho, hoje nós temos acesso à Palavra de Deus, hoje nós fomos alcançados por essa graça, por causa que Deus atuou na vida de homens. Então, o que isso significa? Que Deus é quem faz a obra, mas Ele faz a obra usando homens limitados. Aquele povo que era limitado conseguiu reerguer o templo, porque Deus operou na vida deles. Então, o que é que Deus quer dizer com essa afirmação? Não busque fazer sozinho, mas deposite a confiança em mim. Depositar a confiança em Deus e confiar na ação poderosa de Deus. Zorobabel e Josué, o sacerdote, eram seres humanos limitados que não tinham o recurso necessário para concluir a obra. Daí vem o encorajamento do Senhor, que não é por força, mas pelo Espírito. Mesmo eles sendo fracos, mesmo eles sendo limitados, Deus decide usá-los, assim como Deus usa a minha vida e usa a sua vida. Amém? Quando nós vemos o que aconteceu no primeiro reinado, Salomão
construiu o primeiro templo e ele contava com um exército de operários. Ele contava com uma oferta de mão de obra quase que ilimitada. Isso nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 5, que o quanto ele tinha de recurso para poder fazer. E esse é o grande dilema para conosco. Claro que aqui foi uma situação a qual o próprio Deus proporcionou para o reinado de Salomão. Mas nós somos muito tendenciosos a acreditar na nossa força quando nós temos o recurso para fazer, quando nós temos condições e nós conseguimos, aceitamos uma tarefa, quando nós olhamos para nós e vemos assim, eu tenho condições de fazer aquilo, eu acho que eu consigo fazer aquilo, e a partir daí nós aceitamos a tarefa. Mas é só que já pensou em nós aceitarmos uma tarefa sabendo que nós, humanamente falando, não vamos conseguir realizar, mas aceitar uma tarefa tão somente acreditando no poder de Deus que pode atuar em nossa vida, e esse é um desafio para nós, e é para isso que Deus nos chamou. Você que às vezes tem medo de se dedicar ao ministério, você que às vezes tem medo de buscar, de dizer, pastor, eis-me aqui para ajudar no Senhor em determinada função na igreja, eis-me aqui para ajudar seja lá em que for no ministério, e mesmo sem saber se vai ter capacidade ou não de realizar, é um desafio. Mas é só que esse é o grande dilema, que não é você que vai realizar de fato, não é com base na sua força, mas é só que é Deus, é em Deus que nós devemos confiar. Se Ele deu a promessa, se Ele colocou em nosso coração, então é com base na promessa de Deus que nós devemos encarar, é com base na promessa de Deus que nós devemos ir. Então foi para isso que Deus nos chamou, para que em meio a toda uma escassez a qual estamos vivendo, olharmos para um lado, olharmos para o outro e não sabemos o que fazer, e quando olhamos para nós não vemos força para continuar. Aí nós olhamos para a palavra de encorajamento que Deus deu para Zorobabel, em dizer que não é por força nem por violência, não é com base nos seus méritos, não é com base na sua sabedoria, não é com base no seu recurso, não é com base em nada disso, mas como as coisas são minhas e os propósitos são meus, então é baseado no meu poder. É assim que funciona no reino de Deus. É assim que Deus opera em nosso meio. E é com essa palavra, a palavra de encorajamento que Deus dá para Zorobabel, a palavra que Deus dá para o povo dele, a palavra que Deus dá para a sua igreja, em tempos de dificuldades, quando nós olhamos e fazemos o que vamos fazer, o que será de nós, quando nós olhamos e fazemos assim, nós de fato não temos o que fazer, nós não temos força não temos força nem recurso para conseguir reerguer, mas quando nós fazemos assim, a obra é de Deus, a promessa é de Deus, tudo pertence a Deus, então é pelo poder de Deus que vai continuar, é pelo poder de Deus que vai prosseguir, e é com base nisso que nós devemos depositar nossa fé, acreditando sempre e que tudo pertence ao Senhor. Essa declaração, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, é muito mais do que uma mensagem para Zorobabel. Ela serve como um encorajamento a todos que estão engajados na obra de Deus, bem como um aviso que todos que pensam que há mérito humano no que será realizado na obra do Senhor. Então, tudo o que nós fazemos na obra do Senhor provém dele. Tudo o que fazemos provém de Deus. Tudo o que fazemos, quando você se dedica a alguma coisa, é porque é o Espírito de Deus operando em você.
quando você evangeliza e pessoas se convertem, é Deus operando em você, de tal modo que não há mérito humano, mas somente do Senhor. Somente quando vivemos pelo Espírito e somos guiados por Ele, é que podemos experimentar o verdadeiro sucesso espiritual. O Espírito do Senhor é a fonte de toda boa virtude que possamos demonstrar. O seu poder é a força e o vigor para toda boa obra que possamos realizar. O Espírito Santo é toda a virtude, todo bom dom, todo dom e boa dádiva vem do alto, vem do Senhor. Então, quando você tem um dom, você tem uma facilidade de pregar, você tem uma facilidade para anunciar o Evangelho, você tem um dom para realizar, enfim, toda boa dádiva vem de Deus, vem do Senhor, é o Senhor em nossa vida, de tal modo que a obra depende totalmente do Senhor, e jamais devemos cair no erro de pensar que a obra do Senhor depende da força do nosso braço ou do arranjo da nossa sabedoria. Também jamais devemos tentar fazer alianças estranhas na tentativa de produzir algo bom diante de Deus. Algumas pessoas importam recursos do mundo como se a obra do Senhor dependesse disso. A obra do Senhor também não depende da nossa sabedoria ou de estratégias humanas que possam trazer aparentemente algum até inchaço na igreja. Mas é só que a obra de Deus, ela depende unicamente dele. Não adianta tentar fazer algumas mudanças ou tentar inovar a igreja, mas a igreja e toda a obra de Deus e tudo aquilo que pertence a Deus, que está ligado a Deus e a sua palavra, não adianta tentar trazer algo do mundo para tentar modificar ou inovar, porque a igreja nunca vai precisar ser inovada. A igreja ela pode ser até renovada pelo poder do Espírito Santo, mas é só que os pilares que nós devemos usar para essa inovação somente deve vir da palavra de Deus, porque é por meio da palavra que de fato somos transformados, e é por meio da palavra de Deus que Ele atua no meio da sua igreja. Então, assim, depositando a confiança no Senhor, acreditando no seu poder, e assim nós passamos a ver o quanto a ação soberana de Deus pode acontecer em nosso meio, quando a nossa fé é depositada nele, e longe de qualquer mérito humano. E assim foi como aconteceu com esse povo voltando de cativeiro, sem condição, e além de tudo, sem condições financeiras, e além de tudo, emocionais, enfim. Não tinha como por eles conseguir, não tinha mão de obra para conseguir reerguer o templo, mas pelo poder de Deus, sim, foi realizado. Não por força, nem por violência, muito menos por mérito, mas pelo poder do Espírito Santo atuando no meio de seu povo. E foi assim que foi reerguido o templo do Senhor, que foi reerguido no meio desse período em que Deus levantou 2 profetas, 2 homens, para estar encorajando o povo. E Deus levantou Zorobabel e o sacerdote Josué para estar conduzindo o povo nessa ação poderosa de Deus para reerguer o seu templo. Então, que essa declaração seja o nosso encorajamento, nossa real esperança de que Deus está no controle de tudo, que Deus não perdeu o controle de nada, e que Deus está abençoando o seu povo, e que Deus está cumprindo ainda suas promessas. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. E eu quero convidar você a curvar sua cabeça e estarmos orando, apresentando a nossa vida diante do Senhor. Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de estarmos aprendendo da Tua Palavra.
e que possamos, Senhor, depositar a nossa confiança no Senhor, acreditando que o Senhor é poderoso para estar atuando em nosso meio. Quando nós não temos mais força e não conseguimos prosseguir e olhamos para a nossa circunstância e não vemos como avançar, mas o Senhor tem todo o poder para nos conduzir. O Senhor, como bom pastor que é, pode conduzir todas as ovelhas que estão dispersas. Assim, Pai, que nós possamos confiar em Ti, que o Senhor nos fortaleça, nos encoraje e que todos os dias em nosso coração possamos ouvir esse brado que diz que não é por força, não é por violência, que não é pelos nossos méritos e não é com base na nossa inteligência, mas com base no poder do Senhor, e que possamos confiar em Ti, depositando somente a nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus, nos abençoa. Amém. Amém. Deus abençoe e graça e paz. Thank you.